Abre comigo em Salmos 89. Salmos 89, do 19 ao 20. Glória a Deus. Salmos 89, do 19 ao 20, fala assim: muito tempo atrás, numa visão, falaste a teus fiéis e disseste: levantei um guerreiro, dentre o povo o escolhi para ser rei. Encontrei meu servo Davi e o ungi com meu santo óleo. Então hoje a gente vai falar sobre o rei Davi. Aqui eu achei da hora que Deus fala assim: encontrei meu servo Davi. Que nem eu falei, o pai está procurando, ele procura. E em Davi, quando ele olhou, ele fala: encontrei. Esse cara eu encontrei. Outro salmo da hora, em outro versículo da hora que fala disso também, em Atos 13, ele fala assim: depois de rejeitar Saul, Deus levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. E cara, então dá pra ver em 2 versículos aqui, deve ter outros, né, na Bíblia, que Deus ele encontrou em Davi um coração adorador. Então, tipo, a gente tem que dar um mínimo de atenção para esse cara. Então, por isso que hoje a gente vai focar na vida dele e a gente vai ter ele como base, certo? Vamos fechar nossos olhos rapidamente. Eu queria que você repetisse essa oração comigo. Põe a mão no seu coração aí. Senhor Deus, eu te peço neste momento, Jesus, abre o meu coração. Quero ouvir a tua voz. Espírito Santo, abra o nosso coração. No nome de Jesus, fale conosco. Amém. Então, certo. Abre comigo em Salmos 27, 4. Salmos 27, 4. Se estiver anotando aí, esse é o tópico que eu coloquei aqui, o maior desejo de Davi, certo? E ele fala assim, Salmos 27, 4. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Em Salmos 27 ele fala também: uma coisa pedir ao Senhor, na versão NVI, né? Uma coisa pedir ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientações do seu tempo. Eu gostei dessa versão NVI que ele fala isso: procuro. Tipo, ele não só pede, ele fala assim, primeiro ele fala: o meu maior desejo é morar na casa do Senhor. E a única coisa que eu peço ao Senhor é morar na casa dele. Mas na versão NVI ele fala assim: pedi ao Senhor e a procuro. Né? Então, na parte de Davi tinha uma busca, tinha essa intenção, assim, algo intencional. Ele procurava. E pra mim é fácil falar, cara, a melhor coisa pra mim é estar na presença do Senhor. Eu não tenho nada. Pra mim é fácil falar, pra você é fácil, todo mundo aqui é pobre. Mas imagina imagina Davi, cara, ele tinha todas as pessoas, tinha todas as mulheres, todos os dinheiro, todo o ouro, toda a prata era dele, sabe? Ele fala assim: eu quero morar todos os dias na casa do Senhor, mas ele podia construir um melhor palácio. Ele tinha tudo, ele era o melhor rei de todos. E ele, mesmo assim, ele falava assim: não, isso aqui, cara, eu tô colocando tudo pro lado, isso aqui pra mim é lixo, porque o que eu mais quero é estar na tua presença. Olha o coração desse cara, olha o desejo, o maior desejo dele, morar na casa do Senhor. Muito louco, né, mano? Abre comigo em 2 Samuel. Samuel fala um pouco da história dele, esse livro, da história de Davi, né? 2 Samuel 6. Segunda Samuel 6, do 14 ao 16. Amém? E fala assim: Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças.
Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Para aí rapidinho. Então nessa história aqui, Davi, ele estava pegando a arca de uma cidade que não era não é a cidade que ele habitava. Ele estava trazendo a arca para a cidade de Davi, certo? E ele estava tão feliz que está falando aqui: com todas as suas forças, Davi adorava o Senhor, e todo o povo com gritos de alegria e ao som de trombetas. Se você for vendo todo o texto assim, vai ter uma parte no texto que fala que a terra chegava a tremer, de tamanho era o barulho e a alegria que o povo estava gritando. E hoje é fácil, tem caixa de som, tem tudo aqui, instrumento, mas lá não, antigamente era só no gogó, gente. Imagina, a terra tremendo, naquele deserto, tremendo, não tinha prédio. E mesmo assim tremia, de tamanha é a força. Então nesse texto a gente consegue ver, mano, ele não está ligando o que o povo está pensando, ele não está ligando que ele é um rei, o maior rei da época, ele não está ligando para isso. Ele fala: mano, eu quero me alegrar diante do Senhor, eu quero expressar, eu quero falar tudo para ele. É isso que ele está falando. Ele não está nem aí, ele não está nem olhando para Mical. Ele não olhou para os servos deles. Não, ele só eu imagino, mano, o cara dançou e se alegrou com todas as suas forças. Beleza, eu já gritei pelo meu time uma vez, gol, com todas as minhas forças, mas eu nunca dancei com todas as minhas forças. O cara estava dançando e se alegrando com todas as forças. Aí se você continuar no verso 20, 2 Samuel, do verso 20 até o 23, ele fala assim: quando Davi voltou para casa a fim de abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como um homem vulgar. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final de sua vida. Então, logo de começo aqui, ele, além de Davi dar um chega pra lá nela, ele fala assim: sai daqui, cara, porque eu tô me adorando, ele fala assim, eu estava dançando diante do Senhor. Então, sai daqui. E ainda ele começa a falar assim: eu estou disposto a me tornar ainda mais desprezível. Sabe aquilo ali que eu estava dançando com todas as minhas forças, me alegrando? Cara, eu posso fazer mais ainda. Eu vou fazer muito a mais. Eu vou me tornar ainda mais desprezível e vou até humilhar diante do Senhor. Olha o nível. Ele estava nem aí, né, cara? Para Mical. E Mical, ela era filha de Saul. Ela não era uma moça que ele olhou bonita e falou assim: não, essa vai ser minha esposa. Não, Mical era filha de Saul. Então ela já era princesa na época, eu acho, né? Princesa, filha do rei é princesa, né? Então ela já era princesa. Então ela se tornou, Davi casou com ela, então ela se tornou a rainha, né? Então, ele não era uma concubina qualquer, não. Era uma mulher dele, assim, e ele não estava nem aí para ela. Arregaçou falando com ela assim. E ainda no final de quebra, Mical fala assim: e Mical, filha de Saul, bem no final do versículo, né? Filha de Saul, não teve filhos até o final da sua vida. Então ainda o Senhor pegou e ainda castigou ela. Mas ela estava humilhando, coisando o meu servo Davi, que estava me adorando o Senhor. Então foi o seguinte: vai ficar estéril. Foi isso. Deixou ela infértil. E além de mano, Davi era ser um grande rei, ter um coração adorador, ele se alegrar diante do Senhor, dançar, pular, gritar. Além disso, ele tocava a harpa muito bem. Ele tocava muito bem a harpa. Então, quando você adora o Senhor, tem um adorador. Você adora com todo o coração. E quando você toca muito bem, você é um músico. É isso. Mas quando você toca muito bem e adora o Senhor, aí você se torna um tangedor. E esse cara, Davi, ele era um tangedor, porque além de adorar, ele tocava muito bem. Tem a palavra na história de Saul, um pouco antes, que o rei Saul, né, que ele fala que estava dominado pelo espírito maligno. E aí, quando o Davi começava a tocar, o espírito acalmava.
Uma palavra fala que o Senhor, Deus, não sei como que é, pastor, que Deus fala que Deus, ele vinha ouvir o Davi tocar harpa. Tipo, o cara tocava muito. E assim ele se tornou um tangedor. Um cara que toca muito e alguém que tem um coração adorador. Que eu venha a ser um tangedor um dia, no nome de Jesus. Só que, tipo, eu tô exaltando aqui a vida de Davi, né? Se for ver, né? O cara é top, o cara é zica, o cara, sabe, tem um coração adorador, o cara é um tangedor. Mas Davi, cara, ele errou. Ele errou. Porque ele era humano igual eu, igual você. Todo mundo erra, igual a Luana. Todo mundo erra aqui. E eu queria abrir aqui com você no 2 Samuel 11. Eu vou abrir aqui também no celular, na versão NVT. 2 Samuel 11. Amém? Acharam aí? E aí fala da história de Davi, né? Que é uma história que... Aí nessa história que Davi desagradou o Senhor. Ele cometeu vários pecados, mas esse pecado desagradou o Senhor. E fala assim a partir do verso 2. 2 Samuel 11, verso 2. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, a filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação e ela voltou para casa. Passado algum tempo, Batseba descobriu que estava grávida e enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envie-me Urias, o hitita. Aí beleza, acompanha aqui rapidinho. Então aqui é uma história que Davi, ele estava no seu terraço, lá do seu palácio, e ele avistou uma mulher que ele achou muito bonita. Aí foi ver quem que era a Batseba, só que ela já era esposa de outro cara, e mesmo assim ele não ligou para isso e teve relações com ela. E acabou que ela teve um filho, ficou grávida, que ela queria dar um recado para ele, né? E aí, tipo, Davi, ele arma um plano. Agora vem comigo no verso 14. Acharei? Aí fala assim: na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente onde o combate estiver. Coloque Urias na linha de frente onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Então Davi, ele armou um plano, porque ele queria ficar com a esposa dele, né? Com a esposa de Urias. E ele também não queria assumir que ele teve uma relação fora do casamento, né? Então ele fez um plano, colocou Urias, que ele era um combatente, colocou Urias na frente, na linha de frente, para que ele viesse morrer, né? E ele escreveu essa carta dando essa ordem. Então, além dele fazer isso aí de, cometeu adultério, né? Ele foi um adúltero, pegou a mulher de outro cara. Além disso, ele matou o cara. Então ele é um assassino e um adúltero. Coisas pesadas, cara. Não é coisa simples, assim. E mesmo assim, cara, Deus ainda falou que ele era um homem segundo o coração dele. Caramba, como que pode, velho? Porque ele não olha esses pecados. Para Deus não existe pecadinho assim, matou ou mentiu. Não, é a mesma coisa. Nossa, é a mesma coisa, cara. Mas porque os dois pecados machucam o Senhor de qualquer jeito. Dos dois jeitos machucam. E o Senhor não olha para os nossos pecados. E aí, Davi, ele se arrepende. No verso 13 do capítulo 12. Olha, vai comigo aí, em 2 Samuel ainda. No capítulo 12, Samuel. Isso. A partir do verso 1, né? E aí tinha um profeta, Natan, né? Vamos ler, vai. Então o Senhor enviou o profeta Natan, a partir do verso 1. E ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade, um era rico e outro era pobre.
O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico e, em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico matou a cordeirinha do pobre, e a matou e a preparou para seu visitante. E aí Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre, e por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Aí Natan disse a Davi: você é esse homem. Então Davi mandou o profeta Natan para falar: cara, sabe o que essa história que eu acabei de contar, que você ficou furioso? Então, você é esse cara. Você que me desagradou. Tipo, Deus, ele ficou muito, muito chateado. E, mano, Deus, ele é amor. Ele é amor. A gente fala assim, o evangelho é amor, Deus é amor. Só que Deus, ele é justiça também, cara. Ele não vai deixar barato. E aí... Cadê? E aí no verso 14 do 2 Samuel 12, Davi, ele fala assim: pequei contra o Senhor. Ele se arrepende, ele reconhece que ele errou. Ele fala: pequei contra o Senhor. Aí Natan respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, seu filho morrerá. Tipo, primeiro ele se arrepende profundamente, e o Senhor ele fala assim: sim, mas o Senhor já o perdoou, ele perdoou. E aqui não fala assim, mas tem alguns salmos que eu separei, do Salmos 38, que é Davi se lamentando. E ele fala assim: ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tuas flechas se encravam fundo em mim, e o peso da tua mão me esmaga. Por causa da tua ira, todo o meu corpo adoece. A minha saúde está arruinada por causa do meu pecado. Minha culpa me sufoca, é um fardo pesado e insuportável. Outro verso fala: estou à beira de um colapso, enfrento dor constante, confesso, porém, a minha culpa. Sinto profundo lamento do que fiz. E o último verso que eu separei também fala assim: não me abandone, Senhor, não permaneças distante, meu Deus. Vem depressa me ajudar, ó Senhor, meu Salvador. Então, cara, olha o nível de arrependimento que estava Davi, né? O cara estava muito triste, estava muito arrependido, coração arrependido, sabe? Arrependimento genuíno. É isso que esse cara estava sentindo, é isso que ele estava tendo naquele momento. E o Senhor perdoou. Só que ele falou assim: beleza, mas o filho dessa moça, Batseba, ele vai morrer. Ele vai morrer, e acabou. Aí, se você continuar lendo aí, Davi, ele vai continuar orando, pedindo ao Senhor, clamando para que ele não morra, né? O menino faz jejum, mas mesmo assim não tem essa. Com Deus é justiça, e ele mata o menino. Ele faz o menino ficar doente. Só que, cara, olha, essa história é legal, assim, mas o que mais me chamou a atenção foi nessa parte simples, assim. Natan respondeu: sim, mas o Senhor perdoou. Cara, o Senhor é fiel para nos perdoar, independente de quem a gente faz ou não. Ele é fiel para nos perdoar. Em Salmos 30, fala assim: Salmos 30, do 4 ao 5. Cantem ao Senhor todos os que lhe são fiéis. Louvem o seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem com o amanhecer. Cara, é isso mesmo, né? Tipo, Deus, ele não disciplina, ele não corrige. Mas é só um instante, é só um momento. Porque ele é um pai que corrige um filho. Ele estava corrigindo Davi nesse momento. Ele estava tipo: mano, eu preciso te corrigir. Mas ele ama a vida. Ele não olhou só pro pecado. Cara, você fala assim, Davi, quem foi Davi? Pra qualquer crente, fala: cara, não, Davi foi um cara segundo o coração de Deus. Porque o Senhor, ele não destaca o pecado de Davi. Ele fala que ele pecou, beleza, mas eu perdoei. Mas olha toda essa vida do cara. Olha tudo isso, tudo que ele fez. Ele viveu uma vida de adoração. E não é um pecado ou outro momento ou outro da vida dele que errou que vai justificar uma vida inteira. E a gente é assim. A gente peca, a gente é falha, a gente continua errando. Mas o que a gente não pode fazer é cair no mesmo erro. Davi, ele não cometeu o mesmo erro. Tipo, um verdadeiro adorador não é aquele que ele nunca erra, mas ele é aquele que nunca erra o mesmo erro. Ele nunca vai errar o mesmo erro.
Davi também, você não vai ver Davi que matou outro cara, assassinou. Outro não vai ver Davi que cometeu adultério com outra mulher. Não, ele cometeu aquele pecado, mas ele não voltou a cometer aquele pecado, porque ele se arrependeu, foi um arrependimento genuíno, sabe? E tipo, um outro exemplo que eu queria dar pra vocês, que, cara, esse bagulho acabou comigo, quando eu tava vendo essa palavra, né? Abre comigo em Gênesis 22. Gênesis é o capítulo mais fácil de saber, é o livro mais fácil, é o primeiro livro. E aí, não sei se vocês já ouviram falar da princípio da primeira menção. Vocês já ouviram falar disso aí? É tipo assim, quando algo é mencionado pela primeira vez na palavra de Deus, você se atenta muito nesse verso e tipo... porque ele vai trazer um significado que durante a Bíblia inteira, quando ele falar desse assunto, vai ser, sabe, consistente, vai ser sobre a mesma coisa. E como a gente está falando sobre adoração, eu queria mostrar para você aonde que aparece a palavra adoração, na primeira vez que aparece a palavra adoração. Vamos ler do verso 1 mesmo. Gênesis 22. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ele já, rapidinho aqui, Deus já fala assim, ó, pega seu filho, e ele já abre um parêntese, a quem você tanto ama. Ele já fala assim, ó, sabe o teu filho que você ama muito? Então pega ele e vá à terra de Moriá. E lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça como holocausto. Você vai pegar o seu filho, você vai pegar ele, aquele filho que você tanto ama, que você pediu, que você teve na velhice. Então você vai pegar ele e você vai oferecer comigo, para mim, como um holocausto. Olha o pedido que ele fez para Abraão, algo pesado, mano. E aí na manhã seguinte, no verso 3, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar em que Deus tinha indicado. No 3º dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então, a palavra não fala em nenhum momento aqui que, tipo, Abraão, ele resmungou, ou não fala que Abraão reclamou, ou fala que Abraão, tipo, duvidou do Senhor. Não fala nada, ele só fala assim, quando fala assim, ele fala assim, ofereça o teu filho como holocausto para mim. Aí já continua. Na manhã seguinte, Abraão levantou cedo e começou a preparar as coisas. O jumento, a faca, a lenha, o moleque, os servos, começou a preparar tudo. E ele não fala nada de resmungar, nada. E aí quando ele achou o lugar, no verso 4, no 3º dia de viagem que ele achou, no verso 5 ele fala assim, fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Caramba. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. A primeira vez que fala sobre adoração é no verso 22, capítulo 22, verso 5. Vamos adorar e depois voltaremos. Olha que louco, cara. Não tinha como ser mais profundo, mano. O Senhor falar de adoração e falar de sacrifício e obediência. É isso que está falando de adoração aqui. Então, toda vez que você fala de adoração, a gente está falando de obediência. Abraão foi um cara que foi muito obediente. Cara, ele não reclamou, ele não falou nada, ele só catou o filho e falou, então agora me deu, mas é do Senhor, então eu vou sacrificar esse moleque, porque não é meu, é de Deus. Vamos adorar e depois voltaremos. Aí beleza. Aí no 6 ele continua. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Então Isaque também não era um menininho assim, tipo Richard. Não, porque ele colocou a lenha nos ombros de Isaque. Então, o moleque devia ter uns 10, 12 anos aí. Não sei, era um rapaz que já conseguia ter uma atividade física, conseguia carregar um negócio. E aí, que dó, mano. Aí o moleque pergunta assim, enquanto os dois caminhavam, no verso 6, ele fala assim, enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, pai... Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão responde, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Ele não sabia o que ia acontecer, Abraão.
mas ele sabia que Deus ele ia providenciar o cordeiro para o holocausto. Ele não sabia se ia ser o filho dele, mas ele confiou e falou assim, não, eu vou sacrificar o meu filho. Ele tinha plena consciência disso. Porque lá no verso 9, quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele, e em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão. Aí ele respondeu, aqui estou. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. E é verdade, né, cara? Abraão, ele só teve um filho, o único filho, né? E ele falou assim, você vai me sacrificar esse filho? E ele fala assim, beleza. E ele vai lá, ele catou mano, Deus ele sabia o que ia acontecer. Então Abraão acho que não estava fingindo, ele catou a faca para matar mesmo. E aí, porque Deus conhece. Aí ele fala, Abraão, calma aí, não mata. Não mata, porque eu vi agora o quão obediente você é. Então a adoração, cara, tem tudo a ver com obediência. Tudo a ver, cara. Não podia ser um negócio mais profundo que isso, cara. Imagina, mano, você sacrificar o teu filho, mas você sacrificaria teu filho? Imagina se tem um filhinho. Sacrifica ele aí. Tá pedindo há 4 anos aí. Mata ele. É embaçado, cara. Obediência. E assim, cara, ela tá tocando aqui, né? Mas adoração não é só louvor não, mano. Que nem a Megumi falou, cara, foi muito forte. Adoração não é só louvor, a adoração é limpar a neve, cara. Adoração é servir a casa de Deus, sabe? Nos seus dízimos, nas suas ofertas, você adora o Senhor. Quando você tá orando, você tá adorando o Senhor, você tá criando um relacionamento, uma intimidade, um diálogo. Quando você tá fazendo essa devocional, você tá aprendendo mais sobre Jesus, sabe? Tá meditando nas Escrituras cada vez mais. E quando você serve ao Senhor, sabe, eu não gosto de limpar a igreja, eu não gosto. Não gosto de limpar a igreja, hein, pastor? Não gosto. Mas eu sou obediente, eu tenho que limpar. Não porque eu gosto da igreja limpa ou porque o pastor pediu, mas porque tem que ser obediente ao Senhor, cara. Tem que ser servo. A gente está aqui para obedecer e servir. Obediência é igual a adoração, ponto. Outra coisa assim, jejum, cara. Jejum, cara, é um jeito de adorar o Senhor também. Como assim, João? Jejum, mano. Quando eu vou fazer jejum, eu não sei você, né? Eu tento ficar em oração constante. Mas eu não consigo ficar 24 horas orando e falando com Deus, adorando, exaltando o nome dele. Eu não consigo. Talvez você consiga, mas eu duvido. Duvido mesmo. Mas quando você não come durante 24 horas, ou sei lá, metade de um dia, não sei. Mas nesse tempo que você não está comendo, você está falando para Deus, eu não estou orando 24 horas, mas o meu corpo vai te adorar 24 horas aqui, neste tempo aqui. Enquanto eu estiver fazendo jejum, ele vai ficar te adorando e não vai parar, até terminar. Jejum é uma forma de adoração também. Da hora, né? Queria que vocês abrissem comigo Salmo 51. Salmo 51, o verso 16 e o verso 17. Rapidinho, deixa eu contar um negócio que eu lembrei aqui também. Quando eu entrei nessa igreja aqui, o pastor veio, orou por mim e tal. A pastora também, sempre orou com a gente. Mas a primeira vez que eles oraram comigo e colocaram a mão na minha cabeça, sim, a primeira vez, foi num encontro que teve com Deus. E cara, naquele dia lá, mano, não sei, mas depois que esses dois colocaram a mão na minha cabeça e começaram a orar, eu fiquei uns 2 meses, mano, sem dormir direito, cara, de tamanha fome e sede que eu tava de Senhor. Assim, eu falava, Deus, eu tava sonhando assim, cara, que eu pecava, e no sonho eu falava, acordava, Deus, desculpa, pequei, porque no sonho eu tinha pecado. De tamanha tava a sensibilidade, sabe? Então quando ele... foi louco. 2 meses, gente, sem dormir, só, cara, eu quero só o Senhor. Depois que ele fizer essa oração. E aí, rapidinho, vamos ler junto esse Salmo 51 que eu pedi para vocês abrirem. E fala assim, 51 do verso 16 ao 17. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocausto. O sacrifício que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitarás o coração humilde e arrependido. Cara, nessa história que a gente viu sobre Abraão, cara, Deus ele não queria saber
do sacrifício que ele ia oferecer para Deus, para ele. Ele não queria saber do sacrifício de Isaac. Ele queria saber, mano, do coração de Abraão. É isso que queria ver. Ele queria ver se o coração dele era humilde e arrependido. E quando a gente erra, é normal a gente errar. Mas Deus fala assim: o sacrifício que Deus deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitarás o coração humilde e arrependido. Cara, que a gente realmente venha ter esse coração arrependido, mano. Essa humildade de tipo, mano, ser obediente mesmo, Senhor. Vamos ser obedientes, sim, não sei o que, a tarefa que o Senhor te incumbiu, sabe? Mas no filho, se tem um filho, talvez você tenha um filho, de ensinar o Senhor, o caminho do Senhor para o teu filho, e ser persistente, e seja obediente nisso. Ou Deus te deu um dom de tocar e de você servir tocando, seja obediente. Ah, mas não quero, seja obediente. Ah, eu não quero falar, seja obediente e fale, cara. Cara, Abraão, ele não reclamou em nenhum momento, Ele só pegou o jumentinho, pegou a faca, a lenha, os servos e o sacrifício, que era Isaac. E falou: agora eu vou fazer um negócio que Deus mandou falar. Por quê? Porque isso é obediência. Não importa que Deus, porque Deus é fiel. Ninguém acreditava que Abraão ia ter um filho, né? Ninguém acreditava. Mas aí ele teve. Deus foi fiel. Ele não, ele falou assim: mano, Deus, ele me deu um filho, sendo que a minha mulher é estéril e eu era velho e os dois velhos. Não. Mas ele me deu. Então Deus, ele não estava olhando pros passados. Não, ele estava olhando o que Deus tinha feito. Ele falou assim: não, se Deus, ele me deu, não, eu vou oferecer. Porque eu não sei por que eu vou oferecer em sacrifício, mas eu vou oferecer. Porque ele é fiel. Amém? Então, cara, que a gente venha ter um coração adorador, um coração obediente, igual a Isaías, igual a Abraão. E que Davi, cara, que a gente aprendeu hoje, mano, realmente ele errou, pecou, desagradou o Senhor, mas ele se arrependeu e ele nunca mais cometeu o mesmo erro. Que a gente não venha a cometer o mesmo erro. Eu queria que você ficasse de pé rapidinho. Queria orar com você. Toca esse bagulho aí. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus, neste momento, Pai, queria derramar, Senhor, mais fome e sede no coração de cada um aqui, Deus. No nome de Jesus, Senhor. Pai, nos leva a um ponto de sermos obedientes, Pai, que se chegar o dia que o Senhor pediu o sacrifício do nosso próprio filho, que a gente venha ser obediente, Deus. Nos leve, Senhor, nos leve a um lugar de adoração, Pai. A gente quer aqui, eu quero que o Senhor olhe com seus olhos para cá e realmente enxergue adoradores, Pai. Por favor, Senhor Jesus, que os teus olhos venham se voltar para cada um aqui, Senhor. Porque se o Senhor olhar para nós por um minuto, por um segundo, se quer, a gente é transformado. A gente pede, transforma o nosso coração, Senhor. Nos deixa mais parecido como Davi, Deus. Por favor, Senhor, tira qualquer arrependimento. Não, a gente quer se arrepender genuinamente, sabe? Nos dá aquele arrependimento genuíno, não arrependimento, sabe, marromeno. Não, Senhor, o genuíno, Deus. A gente não venha cometer o mesmo erro, Pai. Por favor, Jesus, por favor. Queremos nos alegrar, Senhor, diante do Senhor, sabe? Gritar de alegria igual Davi fazia, não se importando com as pessoas ao nosso redor. Não, Senhor. Queremos estar na Tua presença, Pai. Que o desejo, o maior desejo de cada um aqui, que coloque no coração de cada um, que o nosso maior desejo seja, Senhor, ficar na Tua presença, Pai. Morar na Tua casa, Deus. O Senhor não olha para os nossos pecados, não. Em Salmos fala que o Senhor não olha para os nossos pecados. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.